Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 17, Sedes Perfeito, o item 11, cuidar do corpo e do espírito. Bom, vamos começar com 3 linhas de pensamento que existem com relação ao tema de hoje. Os ascetas, que eles acham que a encarnação atrapalha a evolução do espírito e por isso eles se martirizam, certo? Porque eles acham que a encarnação vai atrapalhar a evolução espiritual, ou seja, enquanto que você estiver aqui na carne, esta carne vai atrapalhar a sua evolução, então eles se martirizam. Tem os materialistas que desprezam completamente as questões espirituais, eles vivem no agora, eles vivem dentro dos excessos, achando que mais tarde, quando chegar um determinado momento da sua vida, quando esse corpo não tiver mais com toda a sua potência, aí eu vou me entender com Deus, eu vou buscar a Deus. E existem aquelas pessoas que vivem totalmente despreocupadas, elas não se emocionam com nada, elas vivem, não simpatizam nem com uma teoria dos ascetas, nem dos materialistas, elas vivem de uma forma sem muita preocupação, e em alguns momentos elas têm alguns lampejos da religião, e em alguns momentos elas vão e buscam, mas sem fé, sem raiz. Elas em alguns momentos elas buscam a religião, por um motivo ou outro qualquer, por alguma coisa que lhes chame a atenção, por uma dificuldade, mas enfim, mas não com raiz. E aí o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nos mostra um outro caminho. Eu já falei da outra vez que o radicalismo não é bom. Não é bom nem que você seja totalmente inclinado para um lado, nem totalmente inclinado para o outro lado. Ou também que você esteja nem aí para nada. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nos traz um caminho de equilíbrio, onde o Espírito tem importância e a matéria também tem importância. E eles precisam viver harmonicamente. O que acontece no espírito interfere na matéria, o que acontece na matéria interfere no espírito. Existem doenças, as chamadas doenças psicológicas, sintomáticas, que são aquelas doenças de que quando adoece a alma e interfere na matéria, e existem as doenças que são materiais, que acabam também atrapalhando as questões espirituais. Então, tem que haver um equilíbrio entre matéria e espírito. E esse equilíbrio você busca na hora que você vai equacionando as suas prioridades. Cuidar do corpo, cultivar o corpo, não é você ter o culto ao corpo. Deu para entender isso? Porque quando você cultiva, você cuida. Quando você cultuar, é você dar uma importância acima, está dando para entender? Acima do que deve ter esse corpo. Vamos pegar, por exemplo, aquelas pessoas que passam 24 horas por dia do seu dia, fazendo exercício, fazendo dietas, fazendo isso, fazendo aquilo, só visando a matéria. Isso é cultuar. Cultivar é como você cultiva a terra. Você não trata a terra, você não irriga, você não molha, você não bota adubo. Então, tá dando para entender? Se não tiver, eu volto. O seu corpo deve trabalhar para a sua evolução espiritual.
É como você ter, vamos pegar aqui um exemplo aqui, como você ter um carro. Se você precisa fazer uma longa distância, uma viagem com esse carro, você vai fazer uma revisão nele para que você possa fazer essa longa viagem. Você não vai pegar o carro, sair às cegas para fazer esse trajeto. Assim é o seu corpo. Nós não sabemos quando vamos desencarnar, mas passamos, né? É uma suposição de que hoje a gente vive pelo menos até 70, 70 e pouco, 80 anos. Então, se a gente vai viver 80 anos, a gente vai escolher se vai viver os 80 anos bem ou se vai viver os 80 anos num dado momento já se arrastando, já chegando no 80, já com os pneus furados, o carburador ali ateando, fazendo fumaça. Então, já que a gente hoje vive mais cuidados a gente tem que ter. Porque antigamente as pessoas viviam menos e uma pessoa de 50 anos já estava, bem dizer, né, mano? Como é que estava? 50 anos? Ah, é. Eu estou com 50 anos, não pareço, né? Porque eu tenho 55, por isso que eu não pareço que tenho 50. Vamos lá. Está bem rápido hoje. E falando das questões do flagelo do corpo, vou levantar uma questão aqui. Uma pessoa que se martiriza, ela consegue, através do martírio, ela consegue ter uma evolução espiritual. Por exemplo, a pessoa se martiriza, ela consegue ter evolução espiritual através do martírio. Aquela pessoa que bate aquele chicote nas costas, aquelas pessoas que sobem escadas de joelho, né? Lá no Rio tem a escadaria da Penha, aquelas pessoas que vão ali naquela corda segurando ali no sino, a pessoa consegue, através desse martírio, ela consegue alguma evolução espiritual. Alguém sabe me dizer? Hã? Eu acho que não. Não, né? Porque as questões morais, elas não habitam a matéria. As questões morais, elas estão diretamente ligadas ao espírito. Por mais que as suas ações, vamos dizer assim, os excessos da carne, eles podem levar aos vícios. E o vício seria uma coisa contrária à moral. Vamos colocar assim. Mas aquilo que eleva você espiritualmente está condicionado às suas questões éticas e morais. Vamos dizer assim, recentemente teve um senhor que encontrou uma quantia grande em dinheiro. Ele pegou essa quantia e devolveu. Ele devolveu essa quantia porque moralmente ele achava que aquele dinheiro não era dele, então ele deveria devolver para o dono. E ele foi procurar e devolveu esse dinheiro. Esse é um ganho que ele traz no espírito. Esse ganho não está na matéria. Está confuso ou está dando para entender isso? Está dando para entender, né? Pronto. Então vamos lá. Da mesma forma que a gente tem a matéria perfeita para executar aquilo que tenhamos aqui, as pessoas que nascem com deficiência também têm condições para executar as mesmas coisas. Quando você vê uma pessoa deficiente, em geral, fazer alguma coisa, e você olha assim, nossa, mas como é que essa pessoa faz isso? É porque essa pessoa teve planejamento espiritual lá, antes de encarnar,
antes de reencarnar, desculpa, e foi posto essa limitação a ela. Porém, os seus ganhos estão no espírito. Está dando para entender? O ganho que está no espírito faz com que ela faça coisas e alcance a evolução espiritual por causa dos ganhos que ela já traz no espírito. Então, se fosse da matéria, uma pessoa deficiente, ela não conseguiria fazer. Vocês estão entendendo, né? Uhum. Vocês não lancharam tarde, não. Eu lanchei tarde com uma dor de cabeça do cara. Mas vamos lá. E se quiser parar para falar alguma coisa, também pode falar. Vamos lá. Deficiência física. Na matéria, deficiência física. Pronto, vamos lá. A deficiência física. Um indivíduo que encarna com uma deficiência física, às vezes a gente vê ele realizando coisa. A Marta até ontem estava contando, não foi? A menina cadeirante, e ela, uma senhora cadeirante, a senhora cadeirante, e ela não deixa essa limitação, né, assim física, atrapalhar. Por quê? Porque esse ganho é um ganho espiritual, é moral. Não vai ser essa matéria que vai interferir. Certo? Então, vamos adiante. E a nossa mente, ela tem uma importância muito grande na medida que você estimula ela, inclusive até a comunidade médica alerta para a questão da prevenção ao Alzheimer. Assim como a caminhada fortalece o coração na prevenção do infarto, a leitura, o estudo, ele também previne o Alzheimer. E a gente vê que hoje, quando você adquire determinadas doenças, elas hoje já se fala muito nas questões mentais. Antigamente a gente não tinha essa ideia, né? Quando se falava de uma doença, se falava uma doença como um princípio e um mal. Hoje em dia já se fala que muitas das doenças elas estão diretamente ligadas à condição mental. E também se fala que essa condição mental também cura. Da mesma forma que essa condição, o estado mental em que nós ficamos, ele adoece a matéria e também o espírito, ele também cura. Por exemplo, existem pessoas que descobriram, vamos dizer assim, vamos pegar como exemplo o câncer, mas ela teve uma atitude, por exemplo, eu sei de um caso de uma menina que ela depois chegou lá, estava fazendo o tratamento, e ela com a sua atitude positiva, ela não só se curou, como ela também ajudou as outras pessoas. E nesse mesmo local, tinha pessoas ali que, porque o câncer ele também parte da melancolia. Não sei se vocês sabem disso. Aquelas pessoas, porque ele vai adoecendo as células, essas células elas vão adoecendo. A melancolia, ela vai matando as células, vai deixando essas células doentes. Aquela pessoa que guarda muito rancor, muito introspectiva, aquela pessoa que vive sempre lembrando, porque em mim tanto aconteceu isso, e fulano me fez aquilo. Essas energias que vão ficando acumuladas e que não são dissipadas, né? Inclusive tem até um tratamento também, eu vou fugir do tema, mas também existe um tratamento também que é para dissipar essas energias, tá? Eles identificam ali, através de umas luzes e tal, eles identificam e tal, e eles vão dissipando, eles vão olhando ali, fazendo um raio-x, vendo ali qual órgão está sofrendo dessas energias, e eles vão trabalhando essas energias aí e vai dissipando ela. Que seria um passe mediúnico. Ficou mais claro? Vamos lá. Sim, recentemente eu vi um caso de um influencer que ele tinha obesidade mórbida.
E ele começou, com os seguidores dele, ele começou a dizer que ele se aceitava do jeito que ele era. Ele começou a dizer que era só um caso de aceitação. A obesidade, segundo os órgãos de saúde, ela é uma doença. Não é uma questão ideológica. Não é uma questão de você se aceitar assim. Obviamente, vários fatores podem desenvolver a obesidade. Tireoide, uso de medicamentos podem também desenvolver. E outros fatores. Então, assim, mas de qualquer forma, o indivíduo que seja obeso, ele tem que ter uma rotina de alimentação e de exercício. Esse rapaz, ele ficava na frente de uma câmera, interagindo com as pessoas, o tempo todo comendo. O que aconteceu? Ele desencarnou. Ele desencarnou, quer dizer, ele vendeu uma imagem para as pessoas que aquela doença dele não existia. E a gente não combate nenhum tipo de doença se você fingir que ela não existe. E a obesidade é uma doença. Só que aí existe uma situação. O que estava mais doente nele era a mente. Está dando para entender isso? O que estava mais doente era a mente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Temos uma visitante nova ali, tá vendo? Nova essa visitante. Neto? Qual o nome da visitante? Hã? Não tomou café também não. Hã? Yasmin? Glória a Deus. Tudo bem, Yasmin? Meu nome é Sérgio. Então vamos adiante. Nós estamos falando ainda no capítulo 17, ser desperfeito, corpo, cuidar do corpo, cuidar da alma, né, do espírito. Vamos lá. Então, ele estava doente muito mais da mente. E por isso que se fala mente sã, corpo são. Porque há uma ligação direta entre um e outro. Certo? E aí, alguém tem ideia como é que a gente cuida do espírito? Como é que se cuida? Do corpo a gente já sabe, né? Fazer caminhada, ir para academia. Sim, e também o próprio, aqui nesse capítulo se fala, que eu não vou fazer a leitura agora, mas que a gente deve cuidar do corpo com alegria. Então não tem problema, quem gosta de se exercitar, botar uma música, ou na academia, ou fazer caminhada, porque com alegria. Porque não é para você fazer aqueles exercícios que às vezes eu vejo no vídeo, que a pessoa está dando um grito, a lágrima descendo. Aquilo ali, sinceramente, aquilo é no mínimo ridículo aquilo. Aquilo é no mínimo ridículo, porque as pessoas ficam assim, você não sabe mais ali quem é menino e quem é menina. A menina fica com o corpo de menino e o menino fica com o corpo de rã. Né? Fica o cara com aquelas pernas finas, com aquele. Eu acho que nem suporta, eu acho que aquelas pessoas depois ficam dando no joelho. Não tem, porque eu tenho vários colegas assim que eles ficam dando no joelho, que eu acho que é que sair, que o corpo acaba não suportando. Então, diz que para você exercitar com alegria. A alegria tem que haver um equilíbrio na sua alimentação, nos seus exercícios, porque a finalidade é você cuidar, não é você turbinar. Você comprou um Fusquinha, né? Você veio com essa encarnação com Fusquinha. Tu vai tornar ele um Mustang? Eu estou falando da minha época, tá? Deve ter uns carros agora assim, mas na minha época eu era muito distinto, era um Fusquinha. Dá para ficar com um Fusquinha fazer um Mustang? Dá para fazer? Não dá? Tu até faz, mas quando tu começar a andar com ele, não vai dar problema, não vai? Vai dar problema. Então,
diz que é para você viver com alegria. E vamos lá. Então, como é que a gente cuida do espírito? Como é que dá para cuidar do espírito? Vamos lá, Paulinho. Como é que dá para cuidar do espírito, Paulinho? Dá para cuidar do espírito de várias formas, né? Em pensamento, em atitudes, alimentar o espírito de pensamentos todos os dias, mesmo diante das adversidades, com pensamentos positivos. Colocando em mente que se está ruim pode melhorar, que se a gente está achando que o dia não amanheceu muito bem, mas alimentar o nosso espírito de positividade. E assim a gente vai fortalecendo, fortalece a mente, fortalece o espírito e, consequentemente, o físico. E o pensamento fixo fortalece aquele pensamento fixo? Se for positivo, sim. Mas geralmente o nosso pensamento físico ele não fixo, ele não é positivo, né? Não é assim que Eu acho que é será. uma questão de treinar, nos condicionar a pensar mais no positivo do que no negativo. O pensamento negativo a gente sempre vai ter, Sim. mas aí vai depender da frequência que a gente tem esse pensamento negativo. Até ele tornar-se mais fixo e mais de costume ser positivo. Porque em geral, um pensamento físico não, desculpa, Fala muito difícil. fixo, ele vira uma obsessão, né? É isso não, mano? Não foi isso que a senhora está ensinando? É? A senhora está ensinando isso mesmo. Então vamos lá. Porque assim, nós ainda trazemos o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Nós ainda trazemos isso. Então, em geral, quando nós temos um pensamento fixo, geralmente ele acaba sendo negativo na maioria das vezes, certo? Então, a gente vai fazendo como a Paulinha falou, a gente vai fazendo as substituições, certo? Sempre buscando a positividade. E aí você começa a cuidar do espírito, certo? Você não cuida do espírito somente com isto, mas é o principal gatilho, é esse aí. Mas se você quiser ir mais além, é a caridade. Porque na caridade, você vai começar a ter empatia. É necessário que nós nos reconheçamos e vivenciamos, e quando se vivenciar uma situação, ela tem que trazer em você, ela tem que te tocar. Por exemplo, o sofrimento do outro, ela tem que tocar a você. E vice-versa. Assim como a alegria do outro também tem que te tocar. Você não pode ficar indiferente. Porque quando você se torna indiferente, você começa a perder o quê? Quando você se torna indiferente, o que você começa a perder? Uma coisa que a gente vem para cá com isso. A gente encarna com isso. A gente vem para cá, é assim, também, mas é assim, porque é assim, a gente diz assim, né? Está lá no mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, já está incutido em nós que nós somos capazes de amar. Nós somos capazes de amar. A gente não vai amar a todo mundo. Vai ter um que a gente, né, pudesse, né, pegava ele. Mas nós somos capazes de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente é capaz de amar a Deus, é capaz de amar o próximo e, sobretudo, capaz de amar a nós mesmos. Então, quando a gente se torna indiferente, a gente não ama. O indivíduo que é indiferente, ele não ama. Por isso que, eu não vou entrar muito nesse assunto, que vai fugir do nosso tema, mas é por isso que a gente vê ainda filhos que matam pais, pais que matam filhos. Por isso que isso ainda acontece. Porque quem é o mais próximo de nós? Quem é o nosso mais próximo? Não é aqueles que habitam o mesmo espaço?
todos são os nossos próximos, certo? Todo é o nosso próximo. Mas o mais próximo dos próximos é quem? É a nossa família. Que nós temos por obrigação de amar 2 vezes, não é assim? Ou quantas forem precisas, né? É. 2 ou quantas forem precisas. Então, a questão da indiferença, ela sobretudo mata essa condição que nós já trazemos. Porque não estaria, Cristo não falaria disso se nós não trouxéssemos. Ele diz amar como uma ação. Ele não coloca assim, você pode, você tem, não, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Então, ele está determinando, e se Cristo está determinando é porque nós podemos. E aí, existe um fato aqui interessante, que nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, ou seja, nós temos condições de nos tornarmos perfeitos, certo? Essa é a condição que nós temos. Só que muitas das vezes, a gente vem com tanto remorso daquilo que fizemos para trás, dos nossos erros, que a gente chega aqui e quer ser perfeito. Olha, quando você vê uma pessoa